Você sabe o que significa conflito? Você sabia que o advogado é, por natureza, um gestor de conflitos? Acompanhe esse episódio para entender melhor esse assunto e como esse profissional pode lhe ajudar em caso de um. Sou Daniel Sotero e você está assistindo mais um episódio do canal Leis e Notas, um espaço criado para conversarmos sobre direito de uma forma clara, ética e responsável e como ele se conecta com a sua vida. Sem dúvida, você já se deparou com uma situação conflituosa de alguma forma. Mas por que exatamente surgem os conflitos? A gente tende a pensar que conflito é uma guerra ou algo potencialmente causador de perdas, mas não é bem assim. O conflito surge inclusive em ambientes pacíficos e são provenientes de diferenças naturais, sejam essas diferenças culturais, econômicas, de pensamento ou qualquer outra que em condições de contorno se chocam com uma diferença alheia. Se esses conflitos não são gerenciados e conduzidos a uma resolução, aí sim podem virar prejuízos. Quanto mais tempo se passa ignorando o conflito, maior o potencial de danos. É aqui onde entra o advogado. Ele precisa compreender o conflito a partir da causa real, das necessidades das partes envolvidas e, com sabedoria, estudar os meios adequados a uma solução, conduzindo o processo até o desfecho pacificador, dessa forma evitando que os danos possam emergir dali. Aliás, quando falamos em danos, pensamos no dinheiro que vamos gastar na hora, mas não é bem assim. A resolução adequada do conflito pode trazer economias significativas em longo prazo, além de um aumento real de patrimônio e, de repente, até evitar perdas, com impacto em outras áreas além da financeira. Na verdade, paz não é só ausência de guerra, mas talvez uma boa definição seja a sensação de bem-estar diante de algo que foi resolvido, aquela sensação de leveza diante de algo que foi estabelecido em definitivo. Veja que há uma tendência em buscarmos resolver uma situação na justiça, mas isso não significa que haverá paz. Aliás, nem sempre isso acontece. Na verdade, precisamos entender que a jurisdição ela é secundária. Isso significa que o juiz só deve ser provocado em último caso, e certamente, quando isso acontece, há muitos custos que não se resumem ao que se paga ao judiciário e aos honorários do advogado. Talvez, se aprendêssemos a calcular o custo de um processo, e depois, quem sabe, poderíamos ter um episódio sobre isso, iríamos querer fugir desse caminho com todas as nossas forças. Logo, o advogado irá conversar, estudar, analisar, levantar dados, buscar entender o que de fato se passa, para assim buscar a solução mais adequada, menos custosa e dentro da lei, o que de fato garantirá a segurança em longo prazo. É importante entendermos duas palavras que são muito faladas, mas também muito confundidas: conciliação e mediação. Conciliar é conduzir as partes e sugerir soluções quando cabível e embora a decisão caiba a elas, e seja importante estabelecer ali uma conversa para isso. Já a mediação é uma ação mais de aproximação, quando alguém tem abertura com as duas partes em problemas, né, e essa pessoa atua para aproximá-las, sem envolver ou sem se envolver diretamente na solução. Embora esses dois conceitos sejam essenciais na solução de conflitos, acabam por dar uma ideia mais primitiva do que é necessário para resolver. Compreensão, aproximação, conversação, incentivo conciliador, entre tantos outros. Veja que o advogado pode e deve lhe ajudar nisso. Ele não deve ser uma figura litigiosa que gera processos judiciais sem fim, mas antes de tudo, ele é esse alguém que com entendimento conduz a um caminho de pacificação sem abrir mão dos interesses tão caros do seu cliente. Bem, mas infelizmente, há situações que fatalmente vão acabar em juízo. Se você quer saber como acontece a atuação do advogado nesses casos, no próximo episódio falaremos disso. Mas, enquanto isso, se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso conteúdo.